Então, nós havíamos parado no ponto que obtemos essa equação aqui, descrevendo um sistema mecânico com amortecimento viscoso. E a discussão, então, é as condições que levam a essa equação igual a zero. Evidentemente, já discutimos que esse termo não pode ser zero, porque ele nos dá a solução trivial, x igual a zero. Então, o único termo que pode ser zero é essa equação aqui. ms quadrado mais cs mais k igual a zero. Então, é uma equação de segunda ordem, e nós temos que achar aqui então os valores de S que fazem essa equação ser zero, que são as raízes da equação. Então, temos duas, a gente pode escrever aqui como menos C mais ou menos a raiz de delta sobre 2m. E o delta é igual a c quadrado menos 4mk. Agora, podem acontecer algumas situações nessa equação. O delta, que é o que está aqui na raiz, ele pode ser igual a zero, e aí teríamos duas raízes iguais. O delta pode ser maior que zero e o delta pode ser menor que zero. Se o delta for menor que zero, então teríamos raízes complexas, com parte real e imaginária. Então, a pergunta aqui que a gente tem que descobrir é quando o delta é zero. Para dizer quando o delta é zero, a gente tem que olhar quando c quadrado menos 4mk é igual a zero. Ou quando c ao quadrado é igual a 4mk. E aqui a gente tem o valor do c. Aqui existe uma possibilidade de fazer uma alteração de variáveis, que a gente tem que lembrar que ômega n é a raiz de k sobre m. Então a gente pode escrever que o k é igual a m ômega n ao quadrado. Então a gente pode mudar essa expressão para c igual a raiz de 4m quadrado ômega n ao quadrado, que é igual a 2m ômega n. Esse valor aqui, a gente tem que lembrar o que ele é. Ele é o valor de C que torna o delta zero. Então, ele recebe um nome especial. Ele recebe o nome de coeficiente de amortecimento crítico. Por quê? Porque para valores maiores iguais a 2m ômega n, o delta é zero. Para valores de C menor que esse, o delta fica negativo. Então teríamos raízes complexas, e para delta maior que zero, a raiz aqui, as raízes ficam positivas, ficam reais, desculpe. Então, o que é conveniente escrever? Uma razão que ela me diz o quanto grande ou menor que o coeficiente de amortecimento crítico é o amortecimento que está no sistema. Então eu dou um exemplo aqui. Se a gente tem a massa igual a 1, o K igual a 1, que é a rigidez, e o C igual a 1, o que teríamos, Que o C crítico nesse caso aqui seria 2 vezes M, que é 1, vezes ômega n, que é 1 também. Então o coeficiente de amortecimento crítico, ele é igual a 2.
E nesse caso, o nosso amortecimento que está no sistema, né, que daria ms² mais cs mais k, ele é menor do que 2, então a gente teria um delta negativo nesse caso. Se a gente tivesse o C exatamente 2, então nós teríamos o coeficiente de amortecimento crítico, o delta seria 0. Então a gente define essa razão de amortecimento, que é o QC, como essa relação. Então quando o QC é igual a 1, quer dizer que eu tenho C igual a C crítico. E aí por diante, quando que C é menor que 1, eu tenho que o C é menor que o C crítico. E se o QC for maior que 1, eu tenho que o C é maior que o C crítico. E aí nós temos diferentes soluções para a equação, dependendo desse valor. Então vale a pena aqui então olhar cada caso, né? O que vai acontecer com cada caso dessa equação. Então na próxima aula a gente vai estudar um por um, né, nos próximos vídeos.